começando mais um Agenda Econômica. Esse Agenda Econômica é o de número 17 da semana do dia 3 de julho de 2023. Eu sou Zeca Ruas. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Estou mais uma vez aqui com meu amigo Saulo Buchedi para discutir alguns dos temas importantes nesse que é o fechamento de um conjunto de análises de segmentos da economia brasileira. Conta pro pessoal aí, Saulão, o que nós vamos falar hoje? Salve, salve todos e todas, salve, salve Zeca. A gente vai fechar a trilogia, né? A gente fez uma primeira análise sobre a indústria, depois fomos para a análise do varejo, agora vamos falar do setor de serviços, vamos analisar as transformações estruturais e transformações conjunturais. O que está acontecendo aqui na conjuntura é um setor fundamental para a economia brasileira, né, Zeca? Pois é. É um setor importante na economia brasileira e, de certa forma, nas grandes economias ocidentais. É um setor que cresce muito nas últimas décadas, né? O processo de servitização, vamos dizer assim, mais abrangente, né? Ele tem várias possibilidades de descrição aí. No fundo, né, nas grandes economias, assim como na economia brasileira, os serviços vão ganhando importância dentro da estrutura do PIB, né, já supera aí 60%, até 70% do PIB. Na economia americana é ainda maior essa importância, né? Agora, tem peculiaridades importantes, né? Os serviços, em geral, numa economia subdesenvolvida como a nossa, tem como característica sinais de precariedade, né? Ou seja, a gente discutiu isso um pouquinho quando a gente falou da indústria, né? Os bons serviços são aqueles que se articulam com os setores mais modernos, né? E não aqueles que se circulam, que ficam em volta, né, das economias mais tradicionais ou de serviços pessoais, né, que é um dos tipos de serviço que predomina na economia brasileira, né? Quando a gente olha mais para a nossa conjuntura, né, os serviços que sofreram muito na pandemia, nós vamos falar um pouquinho disso depois, vieram recuperando em 22, né? Então, quando a gente olhava ali no começo do ano passado, a gente já conversou isso em outras agendas também, né, os serviços veio recuperando rapidamente, né? No primeiro semestre do ano passado deu uma força grande, né, para o PIB naquele momento, e depois ele veio perdendo força, né? E o cenário que nós temos hoje é, mais uma vez, de uma certa instabilidade. Eu acho que a gente podia começar por aqui. Queria que você contasse um pouquinho como é que você vê essas transformações na conjuntura também. Bom, nesse primeiro ponto a gente falar um pouquinho da conjuntura de serviços, né? Todo mundo esperava, vários analistas, que o setor de serviços ia bombar, né? Estava super aquecido, que ia pressionar a inflação, enfim, havia uma grande... Até hoje, alguns analistas ainda falam sobre o perigo do setor de serviços, e o que a gente percebe na conjuntura, né, é que o desempenho positivo do setor de serviços em 2022, que puxou, né, a economia em 2022, o desempenho da economia brasileira em 2022, ele deve ser analisado na esteira da pandemia, né? Em 2022 a gente viveu um pós-pandemia, apesar da pandemia, do ponto de vista da circulação das pessoas, né, ter praticamente acabado em 2022, a pandemia deixou resquícios sobre a economia brasileira até hoje, vai deixar no longo prazo, né, mas deixou resquícios na conjuntura, né, muito perceptíveis em 2022. Por quê? Quando a gente olha para os serviços prestados à família, alojamento, que está ligado ao turismo, alimentação fora de casa, a gente percebe que muitas famílias que não conseguiram gastar em 2020, em 2021, por conta das restrições da crise sanitária, gastaram em 2022. Então, aquele evento que foi adiado, o casamento que foi adiado, a viagem que foi adiada, os restaurantes ali que eram frequentados e não podiam ser mais frequentados. Tudo isso explodiu em 2022. Muita gente fala, tudo tá lotado em 2022, eu vou pra praia, tá lotado, vou viajar, tá lotado. É esse sinal, né? É um reflexo do que aconteceu no pós-pandemia, logo após ali o primeiro semestre com mais flexibilizações, que foi o primeiro semestre de 2022. A gente sentiu muito isso nas escolas também, nas escolas, exatamente. A volta das escolas, a volta dos bares, né? Essa vida noturna que volta aqui no nosso entorno na universidade. Aqui no entorno da Unicamp, da Facamp. Então, quando a gente olha para os dados refletem isso. Você pega os serviços prestados à família,
o acumulado em 12 meses, né, que mostra as tendências, essas tendências, a gente viu, né, que no primeiro semestre, estou aqui com a minha colinha, no primeiro semestre de 2022, os serviços prestados à família bateu 40%, né, no acumulado. Então, é um crescimento que reflete essa recuperação. Significa que o serviço prestado à família está bombando, está acima do pré-pandemia, por exemplo, em 2019, 2020? Não. Quando a gente olha para o pré-pandemia, o volume de vendas nesse setor de serviços prestados à família está num patamar acima de 2022. Então, apesar dessa recuperação expressiva, essa recuperação não foi suficiente para retomar o nível de atividade dos serviços prestados à família pré-pandemia. E pior que isso, né, a partir do segundo semestre de 2022, quando entra os efeitos dos juros altos do Banco Central, né, então quando nós começamos a perceber os efeitos negativos dos juros altos, quando isso acontece, os serviços prestados à família começam a se desacelerar, antes de alcançar o pico ali do pré-pandemia. Então, o que a gente vem observando desde o segundo semestre de 2022? Uma desaceleração. O setor de serviços continua crescendo, né, no segundo semestre de 2022, serviços prestados à família, principalmente, só que a taxas cada vez menores. O que mostra esse efeito potencialmente recessivo dos juros altos sobre a economia brasileira. E um outro efeito também, um efeito de um mercado de trabalho cada vez mais precarizado no setor de serviços, coisas que a gente vai falar mais para frente. Ao mesmo tempo, o que a gente percebe também em 2022 é uma certa estagnação ali dos serviços de transporte e dos serviços de tecnologia da informação. Esses serviços tiveram mudanças estruturais, principalmente ao longo da pandemia e no pós-pandemia. Os serviços de transporte, por quê? Aí está ligado à questão do e-commerce, das compras online. Então, o mundo ficou mais online pós-pandemia. Então, isso bateu na logística e nos serviços de transporte que se tornaram mais dinâmicos. Mesma coisa dos serviços de tecnologia da informação, da economia de plataformas. Mas me parece, e também a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, que esses tipos de serviços, que são os mais promissores dentre todos os subsetores de serviços, estão batendo no teto. Recentemente, nós temos muitos alunos e alunas que nos assistem, ex-alunos e ex-alunas. Você teve uma grande onda de demissões, por exemplo, nos serviços de tecnologia da informação, nas economias de plataforma, nas empresas de tecnologia, o que, de certa forma, mostra, não só no Brasil, mas no mundo também, que também está num processo de recessão, o que mostra, de certa forma, que esses tipos de serviços bateram no teto ou estão batendo no teto, certo? Então, qual que é o reflexo dessa desaceleração agora em 2023? O reflexo a desaceleração do setor de serviços ameaça, compromete as perspectivas de crescimento da economia brasileira, justamente porque, como o Zeca falou, o setor de serviços é responsável por boa parte da riqueza gerada no Brasil, do PIB brasileiro. Então, isso é preocupante. Essa desaceleração do setor de serviços também representa uma desaceleração e um desafio ainda maior para a economia brasileira em 2023. Pois é, né, Saulo? Pois é. Você tem muitas transformações acontecendo nesses segmentos, Eles vêm, a pandemia, talvez os serviços, a mudança de composição dos setores causada pela pandemia é mais dramática e mais intensa do que em outros segmentos, o impulso que já vinha acontecendo no setor de tecnologia de informação, no setor de internet, que cresceu muito ao longo dos últimos anos e durante a pandemia passa como se fosse um trator, continua crescendo, é um setor que recebe mais mão de obra também, e vai
ou ganhando espaço em detrimento desse setor de serviços prestados às famílias, que empregam muita mão de obra, né? Cerca de 19% ali, mais ou menos em 2020, dessa mão de obra estava dentro desse segmento, que é um segmento muito importante, apesar de pagar baixos salários também, né? Você mencionou um pouquinho a questão da precarização, né? O setor de serviços também tem essa característica, uma estrutura muito desigual, né? Você tem serviços muito mais nobres, vamos dizer assim, do ponto de vista da remuneração, né? Que pagam salários muito melhores, e serviços que são muito mais mal remunerados, né? E essa composição dialoga muito com o que a gente falou na semana passada, na agenda da semana passada, né? A taxa de juros ela vai impactar de maneira muito mais severa aqueles setores que são muito mais sensíveis à atividade econômica e tem, portanto, um efeito distributivo aqui importante, né? Então, quando a gente olha para os serviços, tem essa característica também. E os serviços prestados às famílias, né? Os restaurantes, os hotéis, etc., estão sofrendo com isso, além do elemento estrutural pós-pandemia, né? Então, gostaria de reforçar esse ponto aqui, né? Então, a gente olha o que vem depois da pandemia, né? Se imaginava em algum momento que esse setor poderia se recuperar por completo, né? E o que a gente está assistindo agora, né? Eu estava lendo uma análise do pessoal do IBGE, parece que bateu no teto os serviços, né? Que é um pouco do que você estava falando agora também, né? E esse teto, na verdade, chegou em lugares diferentes para os segmentos, né? O setor de serviços prestados às famílias estão num teto inferior. E aí, obviamente, isso bate, né? Isso bate na renda, isso bate nas condições de emprego, né? Os salários dessas atividades que não conseguem acompanhar, né? E vai provocando, na verdade, mudanças, inclusive busca para outros segmentos, né? Como o caso do setor de transportes, né? Isso a gente já falou também, né? A questão a gente já discutiu a uberização em outros fóruns aqui, né? A gente já discutiu a uberização quando a gente discutiu o comércio. Mesmo quando a gente fala da indústria, você tem alguns movimentos nesse sentido, né? Essa semana, por exemplo, estava discutindo aqui a questão da fechamento da fábrica da Mercedes-Benz aqui em Campinas, né? Que fez um processo de terceirização, né? A mudança na legislação trabalhista também tem um impacto severo nesse setor. Isso dá para olhar nos salários, né? Quando você pega ali na pesquisa anual dos serviços e divide os rendimentos de cada setor pelo número de empregados, isso fica evidente, né? A média de crescimento de 2017 para frente é menos da metade do que você tinha entre 2007 e 2016, por exemplo, né? Claramente mostrando que é um setor que não consegue mais acompanhar esses salários, né? O pessoal do Banco Central, e eu vi outros analistas falando isso também, eles estão incomodados com uma certa resiliência dos preços de alguns serviços nesse momento. A gente discutiu isso também aqui no Agenda algumas semanas atrás. Quais são os serviços que não cedem? São aqueles que têm algum poder de mercado, são serviços um pouco mais organizados ou aqueles que têm contratos de reajuste. Aqueles que não têm, que são mais competitivos, em que o trabalho é mais precarizado, sofrem um pouco mais. Eu acho que a questão da precarização é um tema central aqui, portanto, nessa hora. E um ponto, né, da inflação, né, essa resiliência do preço dos serviços está muito longe da inflação de demanda, né? O que a gente está discutindo aqui é justamente isso, que você tem movimentos estruturais de redução de salários, serviços no setor de serviços, os serviços prestados à família estão aquém do patamar pré-pandemia por conta da desaceleração do consumo das famílias, né? E quando a gente fala em desaceleração do consumo das famílias, a gente está falando de renda, né? De um rendimento médio do trabalho baixo, um mercado de trabalho desaquecido, né? Então, falar de uma inflação de demanda por conta do setor de serviços é desconhecer o mecanismo de reajustes de preço no setor de serviços. Além desse poder de mercado, né, dos oligopólios ali no setor, a gente tem também os repasses que foram frustrados ao longo da pandemia, né? Então, vários comerciantes, prestadores de serviços acabaram repassando boa parte do aumento de custos ao longo da pandemia no pós-pandemia em 2022. Então, esse é um fator importante também. Pois é. Agora, olhando aí para a estrutura desse mercado, é engraçado, né? Quando a gente olha para as pesquisas tradicionais, né, do IBGE,
elas têm dificuldade de dar conta dos processos, né, das transformações estruturais. Não dá para você enxergar os movimentos de pejotização ali dentro direito, tem que fazer adaptações, né? Muitos estudos que a gente acabou se deparando na pesquisa para esse nosso episódio aqui tentavam fazer ajustes, né? O conta própria que faz a contribuição para poder enxergar isso ali dentro. A mesma coisa quando a gente vai olhar para a uberização, né, em si, agora já o sentido literal da palavra, né, os motoristas de aplicativo, né, os entregadores, que hoje, as pesquisas que eu olhei ali, você tem variações muito grandes, algumas análises vão de 1.700.000, outras vão para 2.400.000, ou seja, a variação é muito grande, é uma dificuldade enorme de você captar esse processo na sua integralidade. Mas o sentido é sempre o mesmo. Né? O sentido é o mesmo que nós discutimos no comércio, é o mesmo que nós discutimos na discussão da PL das fake news. Claramente, as plataformas vêm reorganizando as atividades econômicas, produzindo condições de você operar, seja vendendo, seja entregando, né, à margem, vamos dizer assim, da regulamentação, à margem da estrutura tributária, o que confere uma agilidade. Isso é inegável, todo mundo que trabalha nesse segmento sabe disso. Né? Você consegue ser mais ágil, organizar de alguma forma o horário que você vai trabalhar, ainda que você tenha que trabalhar jornadas exaustivas, né? Combinando empregos diferentes. Né? Mas claramente são segmentos muito mais precários, né? Muito mais vulneráveis ao ciclo econômico e com repercussões importantes para a economia. Eu acho que a gente podia começar esse tema aqui agora, Solon, por onde acho que você deveria começar aqui, vamos ver. Eu acho que é interessante a gente só retomar rapidamente, né, o que você comentou muito bem ali no começo, que é essa peculiaridade das economias periféricas como a nossa economia brasileira. Né? Primeiro que o setor de serviços não é algo negativo. Né? Então, a servitização ela não é necessariamente negativa. Quando a gente pega os países desenvolvidos, Estados Unidos, a gente pega alguns países europeus, a gente percebe que boa parte da produção industrial foi deslocada para os países asiáticos, para a China, o Made in China, Made in Taiwan, Bangladesh, que a gente vê ali nos produtos que a gente compra. Só que a gente pensa, bom, e nesses países desenvolvidos, o que sobrou? Sobraram os serviços financeiros, os serviços sofisticados que estão ligados a essas cadeias produtivas e capturam boa parte dos ganhos dessas cadeias produtivas. Então, são serviços ligados a setores da economia que agregam muito valor, que geram muita riqueza. E portanto, né, esses serviços sofisticados são serviços bem remunerados. Né? Agora, quando a gente olha para o setor de serviços no Brasil, o setor de serviços no Brasil está virando cada vez mais o setor da viração. Né? O que isso significa? Que o setor de serviços no Brasil está cada vez mais precarizado, como o Zeca comentou. É um movimento que muitas pessoas denominam de uberização. Muita gente fala da uberização do trabalho. Como a gente está olhando aqui para o setor, né, é a uberização, na verdade, dos serviços. E o que significa a uberização dos serviços? Né? A uberização dos serviços significa uma menor remuneração, né? A predominância dos trabalhadores conta própria em muitas áreas, uma maior dinâmica, uma maior taxa de crescimento dos trabalhadores conta própria. E essa uberização ela acaba predominando não só no setor de transportes, como o Zé comentou, mas também no setor de serviços prestados à família. Então, por exemplo, serviços domésticos. 3 em cada 4 trabalhadores domésticos, né, são trabalhadores uberizados, ou seja, são ligados a algum tipo de plataforma. Né? Então, plataformas que oferecem todo tipo de trabalho doméstico possível. E esses trabalhadores uberizados também acabam sendo precarizados, dependem da plataforma para conseguirem clientes, para conseguirem ali ter uma certa renda. Essa uberização ela captura os trabalhadores não só pelo discurso,
Então não é uma escolha individual só pela liberdade, como na verdade é um reflexo da falta de escolha. Né? Eu acho que tem uma coisa que é importante nesse negócio. Eu estava vendo ontem um relatório sobre... São dezenas e dezenas de plataformas para todo tipo de serviço. Né? E a gente comentou sobre isso ontem. Né? Não é só a dependência que elas ficam dos algoritmos e da forma como eles relacionam a oferta e a demanda. Ainda que muitos desses profissionais acabem encontrando mais demanda do que eles encontrariam, eventualmente, sem os aplicativos. É verdade isso também. Agora, esses aplicativos, eles captam uma importante parcela da renda gerada nessa atividade. E eu acho que isso que é uma coisa também importante. No fundo, esse profissional que presta um serviço de segurança, esse profissional que presta um serviço de limpeza na sua casa, esse profissional que presta um serviço de, sei lá, encanamento, alguma coisa, algum conserto, alguma manutenção. No fundo, essa atividade já existia, você precisava desse serviço, você precisava da manutenção, mas uma parcela dessa renda agora está indo para um aplicativo. E aí, no fundo, você rebaixa o rendimento desses trabalhadores que estão operando ali também. Exato. Então, tem um reflexo distributivo, né? Então, o setor de serviços acaba contribuindo ainda mais para a concentração de renda, né, por meio dessas empresas de aplicativos. É claro que a uberização, né, eu citei os trabalhadores domésticos, mas a uberização ela revolucionou a questão da logística principalmente. Né? Por isso que você teve um reflexo muito grande nos serviços de transporte. O serviço de transporte, como o Zeca falou, já ultrapassou em volumes de vendas de negócios o pré-pandemia, pré-2014 inclusive. Então, quando a gente olha para os patamares ali por meio da pesquisa mensal de serviços do IBGE, a gente percebe que esses serviços realmente deram um salto estrutural, né? Não só o serviço de transporte, mas junto também com os aplicativos dos serviços de tecnologia da informação. Então você tem não só a uberização literal, né? Mas nós temos uberização no transporte de cargas, nós temos uberização em diversas, por exemplo, uberização do varejo, como a gente comentou aqui no último agenda. Então nós temos diversas consequências dessa uberização no setor de transportes. E aí, né, Zeca, quando a gente percebe que essa uberização contribui para a concentração de renda, tem consequências distributivas, também tem consequências macroeconômicas. Né? Por quê? Porque esses menores salários acabam tornando o setor de serviços um setor menos dinâmico. Então, nos momentos de crescimento econômico, o efeito dinâmico, os efeitos multiplicadores sobre a economia são menores. Justamente porque com os salários menores, os serviços prestados às famílias crescem menos. Por quê? Porque o consumo das famílias cresce menos. Né? As famílias têm menos renda para gastar com bens não essenciais, com serviços não essenciais nesse caso. Então, isso tem consequências dinâmicas para a economia brasileira significativas. E que a gente vai começar a perceber isso mais claramente nessa década, né? Na década de 2020. Eu acho que tem consequências que vão perdurar de maneira profunda nas próximas décadas, mas algumas delas a gente está sentindo, como você mencionou. Né? E é importante a gente associar isso, de certa forma, com a reforma trabalhista. Né? São dois efeitos conjugados aí, né? Uma mudança nas condições que possibilitam um emprego menos formalizado, né? O emprego da pejotização em várias atividades, né, que antes não eram permitidas. Então, o cara passa a prestar, aquele profissional, aquela profissional, passa a prestar um serviço terceirizado quando ele era contratado, por exemplo, via CLT. Né? Você tem uma perda de importância do emprego formalizado dentro da estrutura. Né? E aí eu acho que tem uma coisa que é importante dentro dessa questão macro, né? Que é a segurança para você fazer um gasto, segurança para você fazer um investimento, para você poder fazer um endividamento. A gente discutiu na semana passada o endividamento das famílias, né? E uma parte importante daquele endividamento é um endividamento informal, um endividamento involuntário, né? Que o cara entra naquela estrutura e não consegue sair. É muito mais difícil quando você está numa estrutura de rendimento que você não consegue prever
né, o futuro dela. Você está numa atividade que você tem carteira assinada, um valor salarial, um dissídio, né, você tem a proteção, se você tem um acidente de trabalho, se você tem qualquer situação de doença, né, você está protegido pela Previdência, pela estrutura, né, do Estado. Quando você começa a precarizar, informalizar, pejotizar, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né, você vai saindo desse arranjo. Então, se eu tenho uma renda, quanto eu posso investir? Quanto eu posso me endividar? Esse cálculo fica muito mais complicado, porque você não sabe efetivamente qual vai ser a sua renda o ano que vem. Ela depende da atividade econômica. Você não sabe se o Brasil vai ter uma crise o ano que vem e se a sua capacidade de dirigir o teu aplicativo, o teu carro ali vai diminuir, se o número de pessoas circulando vai diminuir, se aquele negócio que você está trabalhando vai diminuir. Então, essa informalidade, ela prejudica também essa propensão ao consumo, né? E vai afetando, obviamente, aí a capacidade de crescimento econômico, né? Agora, você tem dimensões diferentes aí nessa aula. Uma dessas coisas é a pejotização, né? No fundo, é o crescimento, né, das MEI, né, que vão avançando nos últimos anos e vão ocupando um espaço importante dentro de uma estrutura específica, né, que, como alguns estudos recentes mostraram, vão ocupando mais a classe média alta e os ricos, que vão tentando fugir, vamos dizer assim, da estrutura formal do trabalho. E a outra é a precarização mesmo, essa uberização, que hoje os dados, aí eu vou dar um dado genérico aqui, porque, de novo, as estatísticas mudam muito, 2 milhões de motoristas, né? Motoristas que muitas vezes atuam de maneira complementar a um outro trabalho, ou seja, fazem uma dupla jornada, ou que estavam completamente desempregados, ou seja, tem uma clara associação com a própria piora das condições econômicas, né, o avanço desse tipo de atividade, né? Como é que você vê essa nova estrutura do trabalho aí no serviço? Bom, tem um movimento que, na verdade, vai atingir todos os estratos de renda, né? Então, essa pejotização com a MEI, ela afeta os serviços que pagam melhores salários, né? Justamente porque a MEI representa, nesse sentido, uma menor carga tributária, né? Então, ao invés de ser um prestador de serviços sem CNPJ, eu sou um prestador com CLT vinculado a alguma empresa, eu abro uma MEI, faço uma MEI justamente para conseguir ter uma carga tributária menor, não eu, né, mas a empresa que está contratando. Então é importante dizer que esse impacto da MEI sobre os estratos maiores não necessariamente é uma escolha das pessoas ali, dos profissionais liberais, né? Muitas vezes é uma obrigação, uma imposição da empresa, né? Então a pejotização por meio da MEI muitas vezes é um recurso utilizado pelas grandes empresas do setor, né, para arcarem com uma menor carga ligada à folha de pagamento, né, ligada às questões trabalhistas. Deixa eu te interromper aqui só para lembrar, se tiver algum jornalista assistindo a gente, já deve enxergar isso claramente, né? Eu converso muito com os jornalistas e eu sempre comento isso. O setor do jornalismo, agência de notícias, quando olha para os dados, isso fica muito evidente. O rendimento médio dessas atividades cai como proporção ou seja, vai caindo em relação à média de serviços. Por quê? Porque esse é um segmento que avançou muito com a pejotização, né? No fundo, você tinha profissionais no setor do jornalismo que eram CLT e que hoje são contratados via nota, né? E eles costumam brincar. Hoje você tem, se tiver o câmera segurando a câmera e o outro entrevistando, já é uma virtude. Às vezes você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então, e as empresas, elas acabam conquistando, não só pelo poder econômico, ou você vira MEI ou não tem trabalho para você, mas também por uma certa promessa de rendimentos maiores. De fato, você tem um rendimento maior porque você não tem lá os encargos trabalhistas, mas ao mesmo tempo, você não tem o FGTS, você não tem 13º, férias remuneradas. Então, você tem uma série de consequências aqui do movimento da pejotização que pode ser que não seja tão importante para uma classe média alta, mas é significativa para a classe média baixa que vira MEI, né? Então, aqueles trabalhadores que ganham de 2 a 5 salários mínimos, que acabam se pejotizando por conta de imposição da empresa,
acabam tendo consequências significativas. E uma das consequências é o horizonte de trabalho. Então, se você fica doente e você não consegue trabalhar, você não recebe, né? Se você quer tirar férias, enfim, se você vira MEI e não tem, por exemplo, um plano de saúde, ou você contrata um plano de saúde mais barato ou não tem plano de saúde, isso acaba pressionando, inclusive gerando consequências macro, pressionando o setor de saúde. Então, assim, essa promessa de ganhos maiores acaba, na verdade, escondendo ali uma série de benefícios que a formalização tem, né, para o trabalhador. Muitas vezes o trabalhador não percebe esses benefícios, mas são benefícios fundamentais ali para o endividamento de longo prazo, como no caso o FGTS, com a questão do endividamento imobiliário, né, e para o bem-estar do trabalhador. Então, você tem esse movimento de pejotização que acaba, de certa forma, gerando impactos mais significativos, como essa pesquisa dos nossos colegas ali do IBRE e da FGV, né, mais significativos nos estratos superiores, né, principalmente ali entre 2 a 5 salários mínimos. No caso dos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, também há um impacto da pejotização, né, mas também há um impacto da informalidade, né, trabalhadores que conta própria, na verdade, os trabalhadores por aplicativos, né, entregas ali por aplicativos, que optam, né, pelo trabalho sem CNPJ, e aí esses trabalhadores ainda estão cada vez mais, aí estão lascados, né? Por quê? Justamente porque esses trabalhadores não têm acesso à Seguridade Social. Então, se esses trabalhadores têm algum tipo de acidente, que é recorrente para quem trabalha, ou que é possível, na verdade, para quem trabalha no setor de transportes, esses trabalhadores não têm a Seguridade Social, não têm uma renda, e isso acaba afetando, portanto, o horizonte temporal dessas pessoas. As pessoas, elas não têm uma perspectiva de estabilidade. Se você perguntar hoje para quem trabalha com transporte por aplicativo qual que é a renda dele, ele vai demorar um tempo para responder. Fala assim, não, então nesse mês é tanto, de tal mês a tal mês é de tanto a tanto. Então, e é muito difícil, inclusive, para os analistas discutirem aqui qual que é o rendimento médio dos trabalhadores por aplicativos. Recentemente teve um debate muito grande sobre isso, né? Qual que é a renda desses trabalhadores? Justamente porque esses trabalhadores podem trabalhar 16 horas, 12 horas. Você tem uma dificuldade, inclusive, de mensurar. Se você tem uma dificuldade de prever, como você falou, como você vai fazer uma decisão de gasto de longo prazo? Além disso, né, como esses trabalhadores eles não têm acesso ou eles não pagam a Previdência, isso vai gerar, como você comentou, né, Zeca, problemas para a Previdência ali ao longo dos próximos anos. Não é tão longo prazo assim, nos próximos 10 anos, é uma bomba relógio. É uma bomba relógio, certamente. E é engraçado, né? A gente está comparando aqui os movimentos de pejotização, né? E olhando para a estrutura desses mercados, né? Então, você mencionou a questão das MEI, né? A MEI hoje, ela é predominantemente, vamos dizer assim, olhando para os dados, né, desse estudo do pessoal do GV, né, predominantemente classe média alta, né, são profissionais que muitas vezes estavam lá nos serviços profissionais, né, auditoria, consultoria, né, olhando aqui de maneira geral, né, para esses segmentos, e que vão pejotizando, vamos dizer assim, a sua renda. De fato, a empresa paga menos, mas eles também pagam menos imposto de renda, ainda que paguem, né, contribuem para a Previdência? Contribuem, mas, de novo, também é uma contribuição subsidiada, e aí é que está o ponto, né? No fundo, a gente não está enxergando isso agora, né? Mas o profissional ele vai tentando, para conseguir ter um pouco mais de renda ao longo do mês, ele vai tentando todos os subterfúgios possíveis. Quando a gente olha para os motoristas de aplicativo, entregadores, tem menos MEI ainda, porque justamente aquele valorzinho a mais que ele não tem que contribuir, que ele vai tentar incorporar na sua renda mensal. Mas isso é um problema grave lá na frente. Não só, como a gente mencionou, no consumo agora, mas lá na frente. A Previdência vai ter um problema grave. Daqui, digamos, 10 anos, certamente daqui 10 anos nós teremos um problema. Ela é uma Previdência brasileira, como sabemos, financiada por quem trabalha, né? E conforme esse processo vai avançando e o número de pessoas aposentadas vai aumentar,
esse processo vai se tornar insustentável. Então, nós temos já contratado, por essa reforma trabalhista e por esse movimento no mercado de trabalho, uma nova crise da Previdência em pouco tempo, né, que vai ter que ser ajustada de alguma forma, com consequências, de novo, volta para a questão do consumo, volta para a precarização do consumo, volta aí sim de novo para a questão da desigualdade de rendimentos, da concentração de renda e de riqueza que atua, para quem atua nesse segmento. Então, nós temos uma tendência complicada que afeta a estrutura, que afeta o longo prazo e que está, nesse momento, também afetando as possibilidades de crescimento no setor, né, Sal? Exatamente. Então, essas transformações tecnológicas que atingem o setor de serviços acabam desarticulando os subsetores, os setores mais dinâmicos da economia brasileira, né? E isso mostra, eu vendo você falar, Zeca, mostra a nossa capacidade cada vez maior de renunciar ao nosso futuro, né? A economia brasileira. Justamente por conta dessa questão da previdência. A economia brasileira, como a gente já escreveu sobre isso, cada vez mais no curto prazo. Cada vez mais no curto prazo, buscando o rendimento mais rápido. Os trabalhadores tentando ali, enfim, na viração, conseguir a renda necessária para fechar o mês. Compensar a piora na renda geral de todo mundo. Né? O cara está tentando alguma coisa a mais. Eu conversando com o Uber há poucos dias, ele mencionava isso, me ferrei aqui com uma dívida, agora eu estou trabalhando domingo, semana, todo dia, estou com 2 empregos, eu trabalho no Uber de noite, vou 10 horas da noite para casa. Ainda que a gente escuta muito isso, né? As pessoas costumam dizer, tem gente que não gosta de trabalhar. Meu Deus do céu, no fundo nós estamos regredindo nisso. A ideia de quantas horas de trabalho tem que ter uma pessoa, trabalhar no final de semana, né? O ideal é que a gente pudesse ter alguma questão um pouco mais digna para as pessoas terem renda. E a gente, enfim, a gente não está mais, eu acho que a gente já está numa nova etapa, né? Não é só o engenheiro que virou trabalhador por aplicativo, é o engenheiro que virou trabalhador por aplicativo e hoje é um trabalhador por aplicativo e também... vende bolo de pote, enfim, trabalha, tem outros empregos. Então, são trabalhadores do setor de serviços, muitos deles estão no setor de serviços por falta de opção e hoje estão cada vez mais precarizados dentro do setor de serviços. Já estão há algum tempo no setor de serviços e cada vez mais precarizados, tendo que fazer vários tipos de serviços para conseguir ter uma renda mínima ali para uma vida... minimamente confortável ou nem isso, né? Então é fundamental, só para eu terminar o meu ponto aqui, que a gente regule essa economia da plataforma. Esse novo setor de serviços é um novo setor. Então, essas transformações tecnológicas, como a gente viu nessa trilogia nossa, ela impacta todos os setores da economia brasileira, indústria, comércio e serviços. Agora, no setor de serviços, é fundamental uma regulação da economia de plataforma, e uma regulação desse novo mercado de trabalho. Uma regulação que se preocupe com a questão da previdência, que se preocupe com esse movimento de pejotização, que dê uma seguridade ao trabalhador. Justamente porque esse tipo de regulação não é só uma política social, mas é uma política macroeconômica. Sem esse tipo de regulação, o potencial de renda gerado na economia brasileira vai ser muito baixo. A nossa economia vai ser uma economia de crescimento medíocre, de 2%, 1% ao ano, né? Dinamizada por um setor cada vez mais precarizado. Com menos condições de crescer vigorosamente, o que afeta todos os setores da economia, né? Então, isso, de novo, uma consequência da reforma trabalhista, uma consequência, né, das mudanças na estrutura tecnológica e da capacidade de apropriação da renda por alguns agentes econômicos que vai transformando completamente as condições econômicas. Então, é urgente, né, como o Saulo mencionou, a gente pensar essa questão do futuro. Então, se você não assistiu ainda, assista a nossa trilogia de informações sobre a indústria, sobre comércio e sobre serviços. Certamente esses temas voltarão, porque a conjuntura vai mudar, mas certamente a estrutura que nós estamos analisando aqui deve permanecer. Nós aqui estamos fechando alguma coisa perto de 40 minutos falando aqui, espero que você tenha ficado conosco, né? Fique sempre conosco, divulgue nosso trabalho, vai no Instagram agora, tem lá Agenda Econômica, Agenda_Econômica_BR, encontra a gente lá, comenta com a gente, é um caminho mais fácil da gente trocar uma ideia. Espero ver vocês por aí e até a próxima.